me chamo Saulo Leal e estamos começando mais uma edição do podcast Caritas Nordeste 3 em Ação. Hoje o nosso convidado é o promotor de justiça Milen Castro. Milen, é uma honra tê-lo conosco, mas antes de iniciarmos esse papo, fale um pouco como funciona seu trabalho e se apresente para nós. Quem é Milen Castro? Meu nome é Milen Castro Medeiros de Moura, eu sou promotor de Justiça da Infância e da Juventude em Itapetinga, um município do estado da Bahia, e atualmente estou gerente de um projeto do Ministério Público, integrante do Centro de Apoio da Criança e do Adolescente, chamado Infância em Primeiro Lugar, que trabalha com conselhos de direitos tutelares e fundos da infância e da adolescência, dando apoio aos municípios para o fortalecimento desses órgãos. Como e quando se estabeleceu o Conselho Tutelar? A Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, criou essa figura ímpar no Brasil, que é o Conselho Tutelar. É um órgão formado por 5 pessoas da comunidade, escolhidos pela comunidade para atuar na defesa e dos direitos da criança e do adolescente. Foi um objeto de intensa mobilização, no sentido de que o direito da criança e do adolescente deveria se aproximar mais das pessoas, né, e passar a ser defendido também pela comunidade. Qual o papel do Conselho Tutelar na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes? Então, o Conselho Tutelar tem uma gama de atribuições, todas voltadas a fortalecer os direitos da criança e do adolescente, a combater as violações desses direitos, que são praticadas, às vezes pelos próprios pais, às vezes por outras pessoas, às vezes pelo poder público, né? São pessoas que estão 24 horas, 7 dias por semana, inclusive em regime de plantão, para poder receber as denúncias da comunidade em relação a essas violações. Podem ser maus tratos, abandono, abuso sexual, falta de uma política pública como educação, saúde. Eles fazem os encaminhamentos e cobram dos órgãos as providências a serem adotadas. Maravilha! O Conselho, então, é um instrumento fundamental em nossa sociedade. É importante contarmos com esse meio de proteção e defesa de nossas crianças e adolescentes. Ciente disso, qual a importância da participação da sociedade no processo eleitoral do Conselho? Considerando que o Conselho Tutelar é um representante da sociedade e que é escolhido pela comunidade local, em cujo âmbito ele atua, é muito importante que a comunidade se engaje nesse processo de escolha para que seja alguém que efetivamente os represente, né? Que não seja alguém que seja uma indicação política, né, um cabo eleitoral, e sim alguém que esteja dentro da comunidade, inclusive o conselheiro tutelar, que vai trabalhar naquele órgão ali, ele precisa ser residente naquela localidade, né, na localidade de abrangência do conselho. Então é muito importante que as pessoas conheçam quem são os conselheiros tutelares, embora o processo de escolha seja facultativo para os eleitores, né, é importante que participem também. Afinal, o exercício da democracia é mais do que um dever, um direito. E afinal, quem pode se candidatar para o Conselho Tutelar? Então, o conselheiro tutelar precisa ter alguns requisitos para poder a pessoa candidatar a esse cargo, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente exige que seja alguém com idade superior a 21 anos, que seja residente na localidade de abrangência do Conselho Tutelar, né, e que tenha idoneidade moral. Algumas leis municipais podem acrescer também requisitos, como a realização de uma prova prévia voltada à temática do direito da criança e do adolescente, um curso preparatório e também a importância de que sejam pessoas engajadas, né, com atuação na área do direito da criança e do adolescente por algum tempo. É importante entender, né, que mais do que um cargo técnico, é uma atividade política que está sendo exercida, mas também é preciso que haja um conhecimento, né, que seja alguém que conheça o direito da criança e do adolescente, as necessidades locais, né, e que seja alguém efetivamente participante dentro da comunidade. E se houver algo de errado no processo eleitoral, como as pessoas podem denunciar? O processo de escolha do Conselho Tutelar ele já se iniciou por meados de abril, né?
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente lançou o edital, as pessoas se inscreveram para se candidatar, atendendo aqueles requisitos de idade, na residência no local, idoneidade, e experiência, né, e agora estão em fase de preparação para o processo de seleção por meio de uma prova de conhecimentos, né. Após essa prova, haverá efetivamente a votação. Que durante esse processo podem acontecer algumas irregularidades praticadas pelos candidatos, como, por exemplo, propaganda antecipada, né, tentativa de compra de voto, né, e todas essas irregularidades que acontecem nos processos de escolha de uma forma geral. O órgão responsável por fazer essa apuração é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, o eleitor ou outro candidato que tome conhecimento de alguma irregularidade pode acionar o Conselho de Direitos para poder fazer essas denúncias que serão apuradas. O governo federal também está preparando provavelmente o Disque 100 para poder receber esse tipo de denúncias e em breve estará divulgando também. E aí essas denúncias serão encaminhadas para o Ministério Público e para os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. Promotor, qual o recado que o senhor deixa para todas as pessoas que estão nos acompanhando? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que criou o Conselho Tutelar e fortalece os direitos desse segmento de pessoas, está completando 33 anos agora no dia 13 de julho. Uma forma de nós comemorarmos o aniversário dessa lei é participando do processo de escolha desse órgão importante que é o Conselho Tutelar. Inclusive, os próprios adolescentes também podem participar desse processo a partir dos 16 anos, já que qualquer eleitor do município pode votar também na eleição do processo do conselheiro tutelar. Então, participem, engajem-se, né, exerçam o seu direito democrático de escolher os seus representantes, como também é o conselheiro tutelar. Agradecemos a participação do promotor de justiça Milen Castro e por hoje ficamos por aqui. Tchau, tchau e até mais!